Olá, meus irmãos, minha saudação a todos. Estamos na lição número 11, a lição de quarta-feira, dia 10 de março. Quero dar uma informação sobre o Everton. Estamos orando por ele, meu filho. Ele está ainda hospitalizado. Ontem o boletim médico disse que ele passou um pouco de febre e parece que vão hoje fazer uma traqueostomia dele, retirar o tubo de intubação e fazer uma traqueostomia. De acordo com a medicina, a traqueostomia ela é mais benéfica para o paciente e ela pode ajudar melhor os pulmões, tá? Então, a intubação, muitas vezes, dependendo do tamanho da pessoa, do corpo da pessoa, ela pode provocar uma espécie de dobra em alguns momentos e isso pode prejudicar assim o ar dos pulmões. Então, resolveram fazer isso. Estamos orando a Deus para que tudo corra bem, tá? Para que ele possa, assim, ter condições de melhorar. Deus seja louvado por tudo que ele tem feito. Continuamos em oração pelo Everton. A lição número 11, de quarta-feira, fala sobre jejum para contendas. Quando havia o dia da expiação, havia 10 dias antes do dia da expiação, havia o toque de um tipo de, assim, corneta, de buzina, feita com um chifre de um carneiro chamado de shofar. E quando se tocava essa corneta, essa trombeta, as pessoas sabiam que de 10 dias haveria o dia da expiação. Era preciso limpar todo o acampamento, limpar as tendas, a pessoa se purificar, a pessoa procurar quem tinha algum tipo de atrito e resolver. Mas o que o profeta Isaías disse que via não era isso. Durante esses 10 dias as pessoas faziam muitas coisas inadequadas, inclusive fazendo assim opressão aos oprimidos, tirando dinheiro dos pobres, fazendo cobranças assim de forma ostensiva. Aquela parábola que Jesus contou sobre o credor incompassivo que foi perdoado por um rei e saindo do palácio ele encontrou uma pessoa que ele devia assim 100 vezes menos do que ele devia para o rei. E esse infeliz pegou o coitado pela garganta e pressionou: paga-me o que deve, paga-me o que deve. Então Jesus quis se referenciar a isso baseado no que Isaías estava falando, que 10 dias antes do dia da expiação, o povo, ao invés de se consagrar, ele fazia jejum, mas fazia coisas erradas. Então, são situações que o ser humano tem que prestar atenção. Deus não abençoa aqueles que têm uma religião assim, de fachada. Uma religião que é chamada religião hipócrita. Uma mulher disse: sabe o que é hipocrisia? Aí pegou ali 2 aros que ela fazia bordado, esticou um pano e fez um bordado lindo, uma flor maravilhosa. Ela disse: está vendo essa flor aqui na frente? Bonita. Olha o verso do bordado. Quando as pessoas olharam, era um monte de linhas emaranhadas de lá para cá. Ela disse: o cristão hipócrita é desse jeito. Na frente ele é bonitinho, mas, mas por dentro ele é, na verdade, muito estranho. Jesus disse para os fariseus: vocês são como sepulturas pintadas. Por fora parece bonito, mas por dentro só tem podridão. Deus estava triste com a situação desse povo. Pareciam consagrados, mas eram profanos. Aí vem a pergunta número 9. Na visão divina, o que são, ou como são consideradas as pessoas que são verdadeiros assim, adoradores de Deus? Na visão divina, olhando o que Isaías explicou, qual é o sinal de uma religião prática diante de Deus e dos semelhantes? Isaías dá a resposta. Isaías 58, de 6 a 12, diz assim: Deus dizendo: acaso não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês soltem as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livre os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres desamparados, que vendo nu o cubra, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, o falar iniquamente, e se vocês abrirem a sua alma ao faminto e fartares ao aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a escuridão será como meio-dia.
O Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares desertos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas para morar. Deus, então, mostra a verdadeira religião que Ele deseja nos seus filhos. As pessoas que fazem trabalho pelos outros. Olha, teve um pastor aqui numa igreja em Santo André que ele se vestiu de mendigo. Caracterizaram ele, assim, bem, assim, de uma forma, disfarçaram ele que uma peruca, assim, uma barbona e ali uma roupa suja. Ele ficou na porta da igreja pedindo esmola, pedindo uma ajuda. Gente, olha, a igreja tem mais de 800 membros. Deu para contar nos dedos as pessoas que pararam para conversar com aquele mendigo. O resto entraram na igreja rapidamente porque estavam atrasados, porque aquela pessoa não importava. Alguém poderia ajudar, outro poderia ajudar. E as pessoas então foram entrando na igreja e tomaram um susto quando entrou a plataforma e a pessoa do meio que ia pregar era o mendigo. O pastor então arrancou a barba, a peruca, e disse: irmãos, eu fiz aqui hoje uma experiência. Olha, o povo ficou chocado, porque é o que Deus está dizendo aqui. O que eu quero não é que você faça um jejum assim, mostre que está jejuando com o rosto desfigurado, para todo mundo ver e aplaudir. O que eu quero é que você ajude o pobre, que você liberte o que está oprimido, que você visite as pessoas que estão em necessidade, que você cubra aquele que está nu. Aí sim, diz Deus, vou fazer de você uma bênção. Deus considera uma pessoa cristã, uma pessoa convertida, quando a pessoa cuida dos pobres, quando a pessoa liberta os oprimidos, quando a pessoa dá pão a quem tem fome, ajuda a quem está preso, a pessoa ampara o desamparado, dá roupa àquele que está nu e tira o orgulho do coração. Deus diz que tudo isso é melhor do que um jejum hipócrita. Fingir ser religioso, veja, é a coisa mais fácil que se tem. Tem muita gente que é artista, finge que é um cristão, mas lá dentro a pessoa não acredita naquilo que está fazendo. Há alguns anos atrás, apareceu numa revista adventista a foto de um homem. E a igreja estava, assim, advertindo os irmãos da igreja para que tivesse cuidado com aquele elemento. Era um homem que entrava nas igrejas, ele conhecia muita coisa de Ellen White, conhecia coisa da lição da semana, ele sentava numa classe, respondia a perguntas, citava texto de Ellen White, ele cantava bem, e geralmente algumas pessoas da igreja, uma ou outra, dizia: o irmão é de onde? Eu sou em tal lugar, estou de viagem aqui. Puxa vida, irmão, vai almoçar onde hoje? Não tem onde almoçar. Então vamos em casa almoçar. Geralmente a família, assim, anfitriã, levava esse elemento para dentro de casa, ele almoçava, conversava bem, contava histórias. Realmente era um homem muito simpático na sua forma de ser. Mas ele dava um jeito, de alguma forma, de pegar uma chave da casa. Ele ficava olhando, examinando. Quando ele descobria que tinha alguma chave ali, com facilidade, ele pegava aquela chave e escondia. Quando chegava no sábado seguinte, a família estava na igreja, ele sabia que a família estava na igreja, ele ficava de tocaia, com um caminhão-baú, encostava o caminhão na frente da casa da família que havia sido bondosa com ele, ele abria o portão, abria a porta e roubava tudo que tinha dentro da casa. Por isso, essa pessoa era um cristão de aparência, infelizmente. Pergunta 10. Qual a visão bíblica para se praticar ou ter uma verdadeira religião? Qual a visão bíblica? A visão bíblica está em Mateus 25:40. Jesus disse: na segunda vinda, o Filho do Homem, quando vier, ele vai separar os bodes das ovelhas. E vai dizer para um grupo: olha, vocês que estão aqui, vocês devem entrar no reino de meu Pai. Porque eu estive nu, vocês me deram roupa. Eu estive preso, vocês foram me visitar. Eu estava doente, vocês me ajudaram. Vocês me acolheram. E então eles vão dizer: Senhor, quando te vimos nu? Quando te alimentamos? Quando nós te ajudamos? Jesus disse: sempre que vocês fizeste a um desses meus pequeninos, a mim vocês o fizeram. Essa é uma forma
Jesus diz que vai excluir muita gente do céu, aqueles que não ligaram para aqueles que têm necessidade. Tiago 1,27, na resposta para a pergunta, com a visão bíblica para uma religião verdadeira. Tiago 1,27, a religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Eu fui órfão. Minha mãe ficou com 7 filhos. Não foi fácil. Muitas vezes nós não tínhamos o que comer. Minha mãe dizia: lê a Bíblia. O Senhor Deus não desampara o órfão nem a viúva. Geralmente a providência divina vinha para nos ajudar. Nesse momento tem muito órfão chorando de fome. Tem viúva que não sabe o que fazer para dar o almoço para os seus filhos. E Deus está dizendo: a religião pura e verdadeira é aquela que a pessoa ajuda o órfão e a viúva. A visão bíblica é uma religião verdadeira de atuação, é o amor em ação. Se o cristão não tiver esse amor no coração, está se enganando. Não adianta conhecer teologia, não adianta ler todos os livros de Ellen White, não adianta ler a Bíblia de capa a capa 10 vezes. Se não tiver amor no coração, é o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, verso 13. Se eu tiver todos os dons, se eu souber falar a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que apenas dá aquele som, frio, gelado. Então, é preciso o amor estar em ação na nossa vida. Jesus, ao falar de sua segunda vinda, ele enfatizou a frieza do coração de muitos. E por causa disso, seriam excluídos do céu. Jesus separou os justos dos injustos, aqueles que cuidavam dos necessitados e aqueles que não ligavam. Por isso, como disse uma escritora inspirada, as obras não nos salvam, mas ninguém será salvo se não tiver obras de caridade diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que haja uma bênção para o nosso coração e que o amor esteja vivo em ação dentro de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo desta lição de quarta-feira. Que o Senhor coloque em nós a verdadeira religiosidade, a que vem do alto, o amor em ação em nossa vida. Perdoa nossos pecados. Abençoe o Everton no hospital, abençoe o sogro dele, irmão Edinaldo, que também está na UTI. Ó Deus amado, põe a mão sobre esses teus 2 filhos, Senhor. Restaura, Senhor, pelo poder da tua palavra, o poder do Espírito Santo. Mateus 5, verso 13 diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Essa doença, Senhor, o Covid, não foi o Senhor que colocou. Então, retira pelo poder que há em tuas santas mãos. Nós cremos isso e oramos em nome de Jesus. Amém? Diga amém aí do seu lado. Amém.